Meus amados irmãos e irmãs, hoje quero perguntar-vos: quantas vezes sentiste que a batalha espiritual ao teu redor era forte demais? Quantas vezes olhaste ao teu redor e te perguntaste por que parece que aqueles que não seguem a Deus prosperam, enquanto os justos enfrentam lutas e provações? Talvez tenha sentido o peso de inimigos invisíveis, a inveja, o mal, as forças malignas e até bruxarias, a tentar destruir os teus sonhos, a tua saúde e até a tua paz interior. Sei que essas batalhas podem ser intensas, mas quero dizer-vos uma coisa: Deus está contigo e Ele nunca te deixará. Hoje, através desta oração e reflexão, vamos aprender a confiar no poder de Deus, na sua justiça e na sua proteção. Vamos nos basear no Salmo 73, um salmo de Asaf, que expressa a luta interna de um coração justo em meio a provações, mas que também revela o poder libertador de Deus para aqueles que são fiéis. A primeira coisa que precisamos reconhecer é a bondade de Deus para com os que são puros de coração. Quando nos mantemos fiéis, o Senhor cuida de nós, mesmo quando as forças do mal tentam nos cercar. Vamos começar exaltando a bondade e a fidelidade de Deus, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa segurança. Salmo 73:1 nos diz: certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Pai amado, neste momento nos reunimos em Tua presença para reconhecer a Tua bondade, Senhor. Tu és fiel, e nós te agradecemos por cuidares dos justos, daqueles que te buscam com um coração puro. Sabemos que Tu tens olhado para nós, tens nos guardado e nos protegido de todas as forças malignas que tentam se levantar contra nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua bondade é constante em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o Teu agir. Sabemos que em todas as coisas Tu estás presente, livrando-nos de todo mal, e hoje te damos graças por isso. Querido Deus, nesta oração, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, pedindo que continues a cuidar de mim, protegendo-me de toda inveja, de todo feitiço, de toda bruxaria e de todos os perigos que tentam me atingir. Que o meu coração se mantenha puro e fiel a Ti, e que eu jamais me desvie do caminho da Tua justiça. Sabemos que Tu cuidas dos Teus filhos, e que nenhuma força maligna pode prevalecer contra aqueles que se colocam sob a Tua proteção. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Amados, é tão reconfortante saber que Deus cuida daqueles que são puros de coração. Sabemos que as adversidades vêm, os inimigos se levantam, mas precisamos ter confiança de que a segurança de Deus é maior do que qualquer adversidade que os nossos inimigos possam nos impor. A palavra de Deus diz: certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Isso significa que a bondade de Deus não é condicional. Mesmo quando as dificuldades vêm, a Sua mão está sobre nós, guardando-nos e protegendo-nos de todo o mal. A nossa confiança precisa estar firmemente ancorada na certeza de que Deus é fiel. Muitas vezes, as batalhas espirituais que enfrentamos, as invejas, as bruxarias e os feitiços que tentam nos rodear podem nos fazer sentir inseguros. Mas, irmãos, lembrem-se disto: Deus é maior do que qualquer força que tente se levantar contra nós. Ele nos vê, nos conhece e sabe o que precisamos. Quando nos mantemos puros de coração, quando mantemos a nossa fé firme em Deus, Ele nos guarda, nos livra e nos conduz em segurança. Por isso, neste momento de oração e reflexão, quero que medites na bondade de Deus para contigo. Ainda que os inimigos se levantem, ainda que as forças malignas tentem te atacar, o Senhor é a tua proteção. Ele é o escudo que te defende de todo o mal. Nada pode se comparar à força e ao poder de Deus na vida dos justos. Não importa o quão forte o inimigo pareça, a tua segurança em Deus é inabalável. Então, se hoje estás a enfrentar uma luta, uma batalha espiritual, ou se sentes que há algo a tentar te destruir, confia em Deus. Ele é fiel. Ele cuida de ti. A bondade dele não falha. Salmos 73, 2 e 3 diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, enfrentamos lutas internas. É natural, em meio às dificuldades, olharmos ao nosso redor e vermos aqueles que parecem prosperar, mesmo sem seguirem o caminho de Deus. Quantas vezes o sucesso dos ímpios nos faz questionar se estamos no caminho certo? Talvez já tenha sentido essa tentação de comparar a tua vida com a daqueles que não têm um compromisso com Deus e, por momentos, sentiste inveja do seu aparente sucesso. Isso não te torna menos digno do amor de Deus,
apenas reflete a batalha espiritual que travamos dentro de nós. O salmista Asaf admite essa fraqueza. Meus pés quase tropeçaram. Quantas vezes nos sentimos à beira do tropeço, prestes a nos desviar? No entanto, é nesses momentos que precisamos buscar a Deus, pedir que Ele nos ajude a manter o nosso foco nele e a confiar na sua justiça, porque, mesmo que os maus pareçam prosperar agora, a verdade de Deus sempre prevalece. Senhor amado, hoje venho diante de Ti com um coração sincero, admitindo que por vezes a minha fé vacila. Confesso, Pai, que em alguns momentos senti inveja daqueles que não Te seguem, mas que parecem prosperar e ter uma vida de sucesso sem lutas ou batalhas. As dificuldades que enfrento, Senhor, às vezes fazem me sentir fraco, e meus pés quase tropeçaram. Mas hoje, Senhor, peço-Te que renoves as minhas forças e me ajudes a manter o foco em Ti. Não permitas que o aparente sucesso dos ímpios me desvie do Teu caminho. Eu sei que Tu tens um plano para a minha vida, e sei que a Tua justiça prevalecerá. Por isso, peço que me guardes de qualquer tentação de invejar aqueles que prosperam sem Te buscar, e que eu possa sempre lembrar-me de que o Teu tempo é perfeito e que a Tua justiça não falha. Fortalece o meu coração, Senhor, para que eu permaneça firme em meio às dificuldades, confiando que o Senhor é a minha porção e que mesmo quando não vejo imediatamente o Teu agir, sei que Tu estás comigo e me conduzirás à vitória. Não quero desviar os meus passos, Pai, mas caminhar fielmente contigo, sabendo que és Tu quem garante o meu futuro. Amados, é normal que em meio às provações e dificuldades, sejamos tentados a olhar para os outros, especialmente aqueles que não seguem a Deus, e sentirmos inveja do seu aparente sucesso. Asaf, o autor deste salmo, confessa que passou por isso. Ele diz que os seus pés quase tropeçaram ao ver a prosperidade dos ímpios. Talvez sintas o mesmo em algum momento, porque parece que aqueles que não se importam com Deus estão a prosperar, enquanto eu enfrento lutas e batalhas. Mas há uma verdade fundamental que precisamos lembrar. O sucesso temporário dos ímpios não é o fim da história. A justiça de Deus prevalece. Ele vê além do que os nossos olhos podem enxergar, e o que pode parecer prosperidade hoje pode ser apenas ilusão. Aqueles que andam longe de Deus podem ter riquezas e sucesso momentâneos, mas nós, que confiamos no Senhor, temos uma herança eterna. Precisamos nos lembrar de que o que Deus tem preparado para os justos é infinitamente maior do que qualquer riqueza terrena. Quando mantemos o nosso foco em Deus, Ele nos conduz a um lugar de verdadeira prosperidade. Prosperidade espiritual, paz e uma vida que transborda de significado. Então, mesmo que em algum momento os teus pés quase tropecem, lembra-te de que a tua segurança está em Deus e Ele nunca te abandonará. Confia nele, mesmo quando os maus parecem vencer. A vitória dos justos é certa, porque é Deus quem está ao nosso lado. Salmos 73, 4 ao 12 está escrito: porque não há apertos na sua morte, o seu corpo é farto. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os demais. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam arrogantemente. Põem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Meus queridos, há momentos em que os nossos olhos veem algo que nos perturba profundamente. Os inimigos, aqueles que se levantam contra nós e contra Deus, parecem prosperar sem esforço algum. Eles vivem de forma arrogante, sem medo, praticando a injustiça e a violência, enquanto suas vidas parecem cheias de tranquilidade e abundância. Observamos a sua prosperidade e, como o salmista descreve, eles nem sequer parecem sofrer como os outros homens. Isso pode ser confuso para nós porque nos perguntamos: onde está a justiça de Deus? Esses ímpios, cheios de orgulho, falam maliciosamente e oprimem com arrogância, como se estivessem acima de tudo e de todos, até de Deus. Chegam a questionar: será que Deus sabe? Será que Ele realmente vê o que estamos a fazer? E ainda assim, continuam a enriquecer, a aumentar suas posses e poder. No entanto, precisamos lembrar que, por mais que pareça que eles prosperam, essa prosperidade é temporária. O julgamento de Deus é certo e, no tempo dele, a justiça prevalecerá. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti clamando por justiça.
Pai, reconheço que muitas vezes o meu coração fica perturbado ao ver os inimigos, aqueles que agem com arrogância e injustiça, prosperarem sem que nada pareça impedir os seus caminhos. Clamo a Ti, Senhor, para que as suas más ações não prevaleçam. Que toda injustiça, toda opressão e todo mal que eles semeiam sejam desfeitos pelo Teu poder. Senhor, Tu vês o coração de cada homem e nada escapa ao Teu olhar. Ainda que os ímpios falem com arrogância e questionem a Tua presença, nós confiamos que o Senhor está atento. Pedimos que a Tua mão de justiça atue sobre aqueles que promovem o mal, para que os seus planos sejam frustrados. Que tudo aquilo que eles têm usado para oprimir os Teus filhos seja desfeito pelo Teu poder, e que a Tua justiça prevaleça sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a não desfalecer ao ver o aparente sucesso dos ímpios. Dá-nos a força para continuar a confiar em Ti, sabendo que a prosperidade deles é apenas temporária, e que Tu és um Deus justo que vê e age no Teu tempo. Que o Teu nome seja exaltado através da nossa confiança em Ti, e que os ímpios vejam que não podem escapar ao Teu julgamento. Queridos irmãos, é fácil ficarmos perturbados ao observar a prosperidade dos ímpios, como se tudo o que eles fizessem fosse abençoado e protegido. Eles vivem como se estivessem imunes às consequências, desfrutando de paz e prosperidade enquanto espalham maldade e arrogância. Talvez conheças pessoas assim. Vivem sem consideração por Deus, fazem o que querem, destroem os outros com suas palavras e ações, e ainda assim parecem avançar na vida sem problemas. Mas precisamos lembrar que a prosperidade deles é ilusória e temporária. A justiça de Deus não falha. Embora possam parecer intocáveis agora, a palavra de Deus nos assegura que Ele vê tudo e nenhum de seus atos ficará sem resposta. A riqueza dos ímpios não se compara à verdadeira riqueza que vem de uma vida em Cristo. A tranquilidade que eles experimentam é superficial, porque não têm o alicerce da fé, não têm a verdadeira paz que só Deus pode dar. Por isso, não devemos nos desviar do nosso caminho, nem enfraquecer a nossa fé ao ver a aparente prosperidade dos ímpios. A justiça de Deus sempre prevalece e, no final, os justos herdarão o que Deus preparou para eles. A nossa vitória não está em riquezas temporais, mas em uma vida eterna com Deus, onde a sua justiça reina para sempre. Salmos 73, 3 ao 16 está escrito: Na verdade, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir sobre isto, achei que foi tarefa penosa para mim. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós, em algum momento da nossa caminhada de fé, enfrentamos dúvidas. Momentos em que a dor e o sofrimento parecem tão intensos que nos perguntamos: será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que todo o meu esforço para manter o coração puro e caminhar na justiça tem algum valor quando vejo os ímpios prosperarem e os justos sofrerem? Asaf, no Salmo 73, expressa essa mesma luta interna. Ele reconhece que, em meio ao sofrimento, quase foi levado a acreditar que manter-se fiel e puro era em vão. Ele diz: na verdade, inutilmente conservei puro o meu coração. Talvez te identifiques com este sentimento. Depois de tanto esforço para seguir o caminho certo, parece que as provações nunca acabam. Mas precisamos lembrar que essas dúvidas são normais na caminhada do justo e que Deus está sempre presente, mesmo quando não o vemos claramente no meio da tempestade. Senhor amado, venho diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que, por vezes, o peso das lutas e provações me faz duvidar. Confesso, Pai, que em momentos de sofrimento, já me perguntei se vale a pena continuar a seguir os Teus caminhos, quando parece que aqueles que Te ignoram prosperam, enquanto os Teus filhos enfrentam dificuldades. Hoje, Senhor, clamo para que me fortaleças nesses momentos de dúvida. Peço-Te que renoves a minha fé, para que eu possa continuar a confiar em Ti, mesmo quando não entendo os Teus caminhos. Sei que o sofrimento faz parte da minha jornada, mas peço que me ajudes a ver que o Teu plano é sempre o melhor e que as Tuas promessas são verdadeiras, mesmo quando não vejo os resultados imediatos. Senhor, não permitas que o meu coração se desvie por causa do sofrimento. Dá-me a força para continuar a caminhar em fé, sabendo que Tu estás ao meu lado e que todo o sacrifício que faço para manter o meu coração puro diante de Ti será recompensado. Mostra-me, Pai, que nas dificuldades Tu estás a trabalhar em meu favor, moldando o meu caráter e fortalecendo a minha fé.
Amados, é natural que em momentos de grande sofrimento nos questionemos sobre o nosso caminho. Talvez estejas a passar por provações, talvez estejas a lutar com dores físicas, emocionais ou espirituais. E como Asaf, perguntas-te: por que, Senhor? Será que todo o meu esforço para ser justo e fiel a Ti é em vão? Estas são perguntas honestas que muitos justos já fizeram ao longo da história. O sofrimento pode nos fazer duvidar, pode fazer parecer que seguir a Deus é um caminho difícil e solitário. Mas saibam disto: Deus nunca nos deixa sozinhos, especialmente nas nossas lutas mais profundas. Ele vê cada lágrima, conhece cada batalha e promete que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8. Asaf confessa que, ao tentar entender o motivo do sofrimento dos justos, achou isso uma tarefa penosa. E de fato, há momentos em que não conseguimos compreender o propósito das dificuldades. Mas é aí que precisamos confiar em Deus e em sua sabedoria, que vai além da nossa. O que vemos agora como dor e luta pode ser parte de um processo de crescimento e fortalecimento que Deus está a operar em nós. Portanto, se hoje te encontras num momento de dúvida ou dor, lembra-te de que Deus está presente. Ele está a trabalhar, mesmo no silêncio e no tempo certo. Ele te revelará o propósito de tudo o que estás a passar. Mantenha-se fiel, porque o Senhor nunca abandona os seus filhos. Salmo 73, 17 ao 20 está escrito: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação de repente, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a aparência deles. Meus queridos, há momentos em que o mundo ao nosso redor parece confuso, injusto e desolador. Observamos os ímpios prosperando, aparentemente intocáveis, e nos perguntamos onde está a justiça de Deus. No entanto, há uma transformação que ocorre quando entramos na presença de Deus. Quando buscamos o santuário do Senhor, a nossa visão é ampliada, e aquilo que antes parecia injusto começa a fazer sentido sob a luz da eternidade. O salmista Asaf também teve essa revelação quando entrou na presença de Deus, compreendendo finalmente o destino dos ímpios. Os ímpios podem prosperar temporariamente, mas o seu caminho é incerto e traiçoeiro. A Bíblia nos ensina que eles serão colocados em lugares escorregadios, conduzidos à destruição. Mesmo que pareçam invencíveis, o seu fim será repentino, e o que parecia ser uma vida de sucesso e segurança desmoronará. Deus é o justo juiz, e no seu tempo a justiça prevalecerá. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje venho à tua presença para buscar entendimento. Peço-te que me faças ver o mundo com os teus olhos e entender a realidade do destino dos ímpios. Quando olho ao meu redor e vejo a aparente prosperidade daqueles que não te seguem, meu coração às vezes se perturba. Mas hoje clamo a ti para que me concedas sabedoria e discernimento. Mostra-me, Senhor, que a prosperidade dos ímpios é passageira e que o fim deles será a destruição. Tu és o justo juiz e no teu tempo trarás justiça sobre toda a maldade e arrogância que hoje parece triunfar. Ajuda-me a lembrar que enquanto confio em ti e caminho na tua presença, os ímpios caminham por lugares escorregadios, destinados ao fracasso. Fortalece a minha fé para que eu não me desvie, nem me deixe abalar pelas injustiças temporárias que vejo no mundo. Pai, obrigado por me permitir encontrar a tua paz e clareza no teu santuário. Quando estou diante de ti, a minha visão é restaurada e vejo que a tua justiça sempre triunfará. Que eu continue a confiar em ti, sabendo que a tua mão está no controle de todas as coisas e que os que agem com maldade não poderão escapar do teu julgamento. Irmãos, há algo extraordinário que acontece quando entramos no santuário de Deus, ou seja, quando buscamos a presença dele e meditamos na sua palavra. Muitas vezes, antes de estarmos na presença de Deus, as nossas percepções estão distorcidas pelo que vemos no mundo. O sucesso aparente dos ímpios pode nos confundir, fazer-nos questionar a nossa fé e a justiça de Deus. Mas quando nos colocamos diante do Senhor, Ele nos dá uma visão mais ampla, uma compreensão mais profunda da realidade. Foi assim com o salmista Asaf. Ele confessou que, ao observar os ímpios, quase perdeu o equilíbrio espiritual. Mas ao buscar a presença de Deus, ele compreendeu o fim deles. Um fim que é inevitável e repentino. A prosperidade dos ímpios é como um vapor, desaparece num instante. Deus coloca-os em lugares escorregadios e a destruição deles vem de maneira inesperada.
Aqueles que hoje vivem com arrogância e desprezam a justiça de Deus, amanhã enfrentarão a realidade da sua justiça. Devemos lembrar sempre que a justiça de Deus pode não ser imediata aos nossos olhos, mas ela é certa. Ele é o justo juiz, e ninguém pode escapar do seu julgamento. O que pode parecer prosperidade para os ímpios é apenas temporário, e Deus trará justiça sobre a maldade e a injustiça. Por isso, precisamos confiar em Deus e em seus tempos, sabendo que Ele está no controle e que os justos verão a vitória final. Salmo 73, 21 ao 24 diz: Quando meu coração se amargurou e senti picadas no meu íntimo, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes em momentos de fraqueza e dúvida, o nosso coração se amargura. Passamos por momentos difíceis, questionamos a nossa fé e por vezes deixamos que o desânimo nos envolva. O salmista Asaf descreve um momento assim, em que o seu coração estava ferido e amargurado, e ele se sentiu como alguém sem entendimento, como se tivesse perdido o rumo. Talvez já tenhas passado por algo semelhante, quando o sofrimento e a injustiça pareceram insuportáveis, e a tua fé foi abalada. No entanto, mesmo em meio a esses pensamentos de fraqueza, Deus nunca nos abandona. Mesmo quando nos sentimos distantes, Ele está perto, segurando a nossa mão e nos guiando de volta ao seu caminho. Hoje é hora de nos arrependermos de qualquer dúvida ou amargura e reconhecermos que Deus sempre esteve conosco, guiando-nos e sustentando-nos, mesmo nos nossos momentos mais fracos. Senhor amado, venho diante de Ti com um coração arrependido. Confesso, Pai, que houve momentos em que a minha fé vacilou, momentos em que o sofrimento e a dor me fizeram questionar o Teu plano para a minha vida. Houve tempos em que me amargurei e deixei a fraqueza dominar o meu coração. Mas hoje, Senhor, reconheço que Tu sempre estiveste ao meu lado, segurando a minha mão e guiando-me, mesmo quando eu não conseguia ver. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência, pela Tua bondade e por nunca me deixares. Peço que continues a guiar o meu caminho, mesmo quando a estrada parecer difícil. Fortalece a minha fé, Senhor, para que eu nunca mais caia em pensamentos de fraqueza ou dúvida. Ajuda-me a confiar plenamente em Ti, sabendo que Tu és o meu conselheiro e o Teu plano para mim é perfeito. Obrigado por me segurares pela mão, mesmo nos momentos em que eu me senti perdido. Obrigado por me guiar com o Teu conselho e por me prometeres a glória eterna. Pai, entrego o meu coração nas Tuas mãos e molda-me, para que eu possa ser forte e confiante em Tua presença, independentemente das circunstâncias. Queridos, o salmista descreve o que muitos de nós já sentimos em algum momento. O coração amargurado, as dúvidas e a fraqueza, que por vezes nos fazem questionar a nossa fé e até nos distanciam de Deus. Asaf chega a comparar-se a um animal sem entendimento, perdido diante da grandeza de Deus. Mas mesmo nessa condição, ele faz uma descoberta poderosa. Deus nunca o abandonou. Mesmo quando os nossos pensamentos se desviam, mesmo quando o desânimo toma conta, Deus está ao nosso lado, segurando a nossa mão. Ele nos guia, mesmo quando não percebemos. E mais do que isso, Ele nos promete um futuro glorioso. Quando reconhecemos que Deus está sempre presente, que Ele nunca nos deixa, mesmo nas nossas fraquezas, encontramos força para continuar. Essa é uma verdade poderosa. Deus está sempre contigo, segurando a tua mão direita. Ele te guia com seu conselho e, no fim, te receberá em glória. Não importa o quão difícil seja a batalha ou o quão forte seja a oposição dos inimigos, Deus nunca permitirá que eles te derrotem. Ele está presente, sempre pronto a te levantar, guiar e proteger. Que cada um de nós se lembre dessa verdade. Quando o coração estiver amargurado ou a fraqueza surgir, reconheçamos que Deus está ao nosso lado, segurando-nos, e que Ele tem um destino glorioso preparado para aqueles que confiam nele. Que essa certeza nos dê força para continuar, sabendo que nunca estamos sozinhos. Salmos 73, 25 ao 28 está escrito: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Pois eis que perecem os que se afastam de ti. Tu destróis todos aqueles que, prostituindo-se, se afastam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Meus amados, chegamos a um ponto crucial desta jornada de fé e confiança em Deus.
No final de todas as nossas dúvidas, lutas e provações, encontramos a verdade mais profunda. Deus é a nossa herança, a nossa fortaleza, o nosso bem maior. Quando olhamos para os céus e para a terra, percebemos que não há outro em quem possamos depositar nossa esperança. Tudo o que temos e tudo o que precisamos encontra-se em Deus. Mesmo quando a nossa carne e o nosso coração desfalecem, Deus continua a ser a nossa força e a nossa rocha eterna. Mas há mais. Deus, além de ser o nosso refúgio, também é o justo juiz que destruirá todos aqueles que se levantam contra nós. Os inimigos, as forças malignas, a inveja e a bruxaria, todos perecerão diante da sua justiça. Aqueles que se afastam de Deus encontrarão a destruição, mas os que se aproximam dele encontrarão proteção, segurança e vitória. E hoje vamos declarar juntos a nossa confiança total e inabalável nele, sabendo que ele está no controle e que nada poderá nos derrotar enquanto estivermos firmes em sua presença. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu te declaro como a minha herança e a minha fortaleza. Não há outro em quem eu possa confiar, Senhor. Tu és o meu bem maior, o único em quem encontro refúgio e proteção. Mesmo quando meu coração enfraquece, mesmo quando sinto que as forças se vão, eu sei que Tu estás comigo, sustentando-me, guiando-me e me fortalecendo. Pai, clamo a Ti agora para que destruas todos os inimigos que se levantam contra mim. Que toda inveja, bruxaria, feitiçaria e qualquer força do mal que tenta destruir a minha vida seja destruída pelo Teu poder. Eu confio que Tu és o justo juiz e que não permitirás que o mal prevaleça contra os Teus filhos. Elimina, Senhor, cada obstáculo, cada plano maligno e traz a Tua justiça sobre aqueles que se afastam de Ti e tramam contra os justos. Senhor, eu quero permanecer firme em Tua presença. A minha maior alegria, o meu maior bem, é estar perto de Ti. Nada neste mundo, nenhuma riqueza ou sucesso pode se comparar ao privilégio de Te conhecer e Te seguir. Guarda-me sempre perto de Ti, para que eu possa testemunhar a Tua glória e anunciar as Tuas obras a todos ao meu redor. Que a minha vida seja uma testemunha viva do Teu poder e da Tua fidelidade. Amados irmãos e irmãs, a maior declaração de fé que podemos fazer é esta: Deus é a nossa herança e o nosso bem maior. Muitas vezes procuramos segurança em coisas terrenas, em pessoas, em bens materiais, mas no final descobrimos que tudo isso é passageiro. O salmista Asaf entendeu essa verdade profunda quando declarou que no céu e na terra não há outro em quem possamos confiar como confiamos em Deus. Mesmo quando nosso corpo e coração falham, Deus permanece fiel, e Ele é a nossa fortaleza, a nossa força eterna. E não apenas isso, Ele também é o juiz que destruirá todos os inimigos. Aqueles que se afastam de Deus, que tramam contra os seus filhos, verão o fim dos seus planos. Deus não permitirá que a maldade triunfe para sempre. A justiça de Deus é certa, e aqueles que confiam nele experimentarão a vitória final. A proximidade de Deus é o nosso maior tesouro. Quando estamos perto dele, encontramos paz, proteção e a certeza de que nada nos poderá derrubar. Não importa o que o inimigo tente fazer, a nossa confiança está no Senhor e Ele é a nossa força. Que esta seja a nossa declaração final. Bom é aproximar-se de Deus, confiar nele e anunciar as suas obras ao mundo. O Senhor é fiel e a sua justiça prevalecerá sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta poderosa reflexão e oração com uma mensagem clara. Deus é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa vitória. Não importa o que estejas a enfrentar, não importa quantos inimigos se levantem contra ti, seja a inveja, a maldade, bruxarias ou qualquer outra força do mal, Deus está ao teu lado. Ele é o teu escudo, o teu protetor, e a sua justiça prevalecerá sobre todas as coisas. Hoje eu encorajo-te a permanecer firme na fé, sabendo que a proximidade de Deus é o teu bem maior. Confia que Ele, o justo juiz, cuidará de cada situação e trará a vitória no momento certo. Que possas, a partir deste momento, viver com essa confiança inabalável, sabendo que Deus te guia, te guarda e te fortalece em todos os momentos. Se esta oração te tocou, partilhe este vídeo com aqueles que precisem de uma palavra de força e encorajamento. Não te esqueças de subscrever ao canal para continuar a acompanhar estas orações e momentos de reflexão. Juntos, continuaremos a fortalecer a nossa fé e a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até ao próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja contigo sempre.